Isso, Michele, você mesmo. É você mesmo que escreveu eu. Irmãos, vamos entrar na palavra rapidinho, que eu tenho uma oração para entregar para vocês ainda, né? Eu tenho que orar pela vida de vocês. Mas antes a gente tem que aprender da palavra. Todo mundo que teve encontro com Jesus aprendeu da palavra. Antes de conhecer e encontrar com o mestre, eles conheciam a palavra. Gislaine Stephanie, vou orar por você na África. Você também é da África. Kaila Silva, eu vou orar pelo teu olho também. Amém, Kaila? Irmã Dani. Irmãos, vamos entrar na palavra rapidinho, só para a gente não perder tempo, que eu quero orar hoje. Hoje eu quero orar mesmo. Eu quero ler a palavra primeiro. Livro, quem está com Bíblia aí pode abrir a Bíblia se quiser, tá bom? Quem tiver com Bíblia aí pode abrir a Bíblia. Abre a Bíblia aí. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Eu já vou ler a palavra para a gente não perder tempo. Deixa eu acertar um negócio aqui, meus irmãos. Eu já vou ler a palavra para a gente não perder tempo. Adriana Neves, seja bem-vinda. A palavra do Senhor diz assim: meus amados irmãos, tenha isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e de toda maldade que prevalece. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que o fizer. Se alguém se considera religioso, mas não freia a sua língua, engana a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui está a tua santa e poderosa palavra. E diante dela, Senhor, o ensinamento dessa tarde, quase entrando aqui nessa noite, Pai, e através desse ensinamento, Pai, fala primeiramente ao meu coração, Pai. Me corrija primeiramente a mim, para que depois os irmãos que estão ouvindo possam também receber. Alimenta a minha alma e meu coração para que eles também possam, ó Deus, serem alimentados. Mas não deixa, Pai, de falar ao nosso coração a verdade, porque da verdade procede a vida eterna, em nome de Jesus. Irmãos, a palavra de hoje eu coloquei como título: respira fundo. O ato de respirar é um dos atos mais poderosos que podem interromper da nossa vida um momento de ira, um momento de desequilíbrio mental,
o momento de perda nas batalhas. Os momentos de perda nas nossas batalhas são os momentos que a gente mais escorrega. Escorrega onde? Escorrega em tudo aquilo que quebra a lei de Deus. Se você está escorregando e quebrando a lei de Deus, se você está escorregando e caindo, escorregando naquilo que você não consegue controlar, você está quebrando algo que pode estar gerando na tua vida problema espiritual. O apóstolo Tiago começa a palavra trazendo um conselho, e esse conselho ele vem trazendo um fardo e um peso para a nossa vida. Ele diz: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Aqui, tenha isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, e principalmente tardios em irar-se. Qual que é o problema hoje da sociedade? O problema dos homens e mulheres, o problema do povo está na falta de ouvir. Estávamos em 124 pessoas ao vivo. 124 pessoas ao vivo. Estamos agora em 47 pessoas ao vivo, porque o povo não quer ouvir. O povo não quer saber de ouvir palavra. Mas na hora que o negócio pega, na hora que o bicho pega, na hora que a coisa pega, todo mundo quer correr atrás de pastor. Todo lugar que você vê uma pessoa pregando a palavra, o desespero começa a apertar. Pastor, ora por mim, pastor. Ora por mim, pastor. Ora por mim, pastor. Ora por mim. Você não está vendo a minha mensagem? Ora por mim, pastor. A pessoa consegue escrever o mesmo texto repetidamente por mais de 2 horas, aguardando com que aquele homem ou aquela mulher que está ali ministrando a palavra de Deus dê atenção a ela e possa trazer alívio para a alma dela. O problema do ser humano é que não aprende. Se Deus quisesse que a gente não ouvisse, teria colocado um ouvido só na cabeça do homem. Nós precisávamos só de uma orelha só que a gente tem 2. Então o apóstolo Tiago diz: na sua mente tem que estar cravado isso. Você tem que entender que você tem que estar pronto para ouvir. Ouvir o quê? Ouvir tudo. Você tem que aprender a ouvir coisas boas e coisas ruins, coisas boas e coisas más. Você tem que saber absorver o que vem diante de você. Você precisa absorver a pancada que o diabo prepara na tua vida, porque nem sempre você vai receber uma palavra boa. Às vezes você vai receber um elogio: você está linda, você está lindo, você é um homem de Deus, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa que ajuda todo mundo. Mas também você vai chegar a ouvir: você é hipócrita, você pega a Bíblia e vai para a igreja, mas não vive aquilo que prega. Você é um homem mau, você é incrédulo, você é isso, você é uma mulher que não muda. E constantemente o que vem para os nossos ouvidos vem muitas das vezes ou para nos exaltar ou para nos quebrar no meio. E muitas das vezes também vem Deus trazendo a correção através da palavra, Deus trazendo a correção através do profeta, falando conosco. E muitas das vezes a gente não quer se humilhar e passar como pequeninos. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que você não aceita. Você tem 20 anos de ministério e chega um camarada aí com 5 anos de ministério e ele traz uma palavra sobre a tua vida, mostrando para você algo. Você quer entrar em debate com essa pessoa, você quer entrar com essa pessoa em conflito, fazendo discussão, fazendo uma batalha com essa pessoa, como se aquilo ali fosse edificar a vida de vocês. O apóstolo Paulo ele está falando de algo que ele confrontava nas igrejas.
quando ele foi levantado por Jesus Cristo, isso aí é algo que ele via, é algo que ele confrontava no meio do ministério de Cristo. E ele diz: sejam prontos para ouvir e tardios em falar, e também tardios em irar. Por que eu coloquei respira fundo? Porque o ato de respirar muitas das vezes faz com que a gente evite o confronto. A ira ela só vem na nossa vida depois do debate. A ira só vem na nossa vida depois do confronto. A ira só vem para nos derrubar depois que passamos por um momento de turbulência. A ira ela não vem antes da turbulência. A ira vem depois da turbulência. Não tem como a ira chegar antes da palavra. Então, se você consegue controlar aquilo que ainda não veio, se você consegue controlar aquilo que ainda não chegou, com certeza você vai ter vitória na tua vida, em muitas áreas, a partir do momento que você pratica a palavra de ouvir mais e falar menos. E no versículo 20 ele diz: pois a ira do homem não produz justiça de Deus. Se não vem justiça da ira, vem o quê? Eu faço uma pergunta para vocês, amados irmãos, homens e mulheres, missionários, pastores. Se não está vindo de Deus, se não entra de Deus, justiça entra a injustiça. Se de Deus não vem justiça, vem injustiça. Presta atenção. O próprio Deus diz: porque nas coisas da ira vem a injustiça. Não vem justiça, vem o mal. Porque aí o que acontece, meus irmãos? Você vai atacar o teu irmão, o teu irmão vai atacar você, um vai falar coisas que machucam o outro, um vai ferir o outro, e os dois vão ser levados até o tribunal, porque tudo aquilo que a gente pratica e fala vai ser diante de Deus colocado no tribunal. Versículo 21. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceite humildemente a palavra implantada a vocês, a qual é em vocês, implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Aqui o apóstolo Tiago diz: livre-se da impureza e da maldade. Através da impureza sai da nossa boca muitas coisas que traz destruição, e através da impureza é gerada a maldade. A maldade é o ato de você pagar o mal com o mal. Maldade é o ato de você plantar aquilo que você recebeu. Você não tem pureza no coração, mas Deus fala através da humildade. A palavra que foi implantada em você, ela vai ser o suficiente para salvar você. Ela vai ser o suficiente para converter você, para mudar o teu estado atual, a tua batalha atual, entende? Ela vai conseguir consertar, porque dentro de você não tem como gerar impureza mais, porque você está sendo purificado através da palavra. Por isso que eu disse, meus irmãos, se você não tem a palavra e não ouve a palavra e não quer praticar a palavra, você não quer fazer parte de ouvir a palavra, não tem como você ser transformado, porque a transformação vem através da palavra. Não adianta você vir aqui pedir oração para mim. Você vai estar aqui todos os dias pedindo oração. A sua vida não vai gerar fruto, porque você só está se livrando do diabo, e ele está voltando de novo, porque não gera pureza. Não gera pureza dentro de vós. A pureza não exala pelas suas narinas, pela tua boca. A pureza ela não sai de dentro de você, porque você não tem pureza. Como que você vai gerar pureza? Por que você não tem pureza? Porque a palavra de Deus não está em você ainda.
porque você não dá ouvidos à palavra, porque você não aprende a palavra, não tem como gerar pureza. Ah, mas esse homem, irmão, é bom. Esse homem tem um coração bom. Ele pode ter coração bom, mas sem palavra não gera pureza. Sem palavra não gera pureza, não gera vida. A maldade continua lá dentro. A prática de fazer mal continua lá dentro. A prática da mentira, a prática da prostituição, a prática do vício, a prática de tudo aquilo que leva você à vida da maldade, continua dentro ainda, porque a palavra não purificou o teu estado, não purificou a tua mente. Não há conversão. Infelizmente você não se converteu porque você não praticou aquilo que você aprendeu na palavra. Lucinha, fica aqui que eu vou orar por você. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece a sua aparência. Quer dizer o quê? Que você é uma pessoa sem imagem. Você é uma pessoa que nunca vai gerar nada. Você não vai ter na sua mente uma firmeza. Você vai se olhar no espelho e vai daqui a pouco se esquecer. Você nunca vai saber assim, não, essa pessoa que está no espelho aí é uma pessoa de caráter. Essa pessoa que está no espelho aí é uma pessoa de Deus. Quer dizer o que, meu irmão? Você nunca vai se encontrar. Você nunca vai saber se você é quem você é. Ah, não estou entendendo nada que você está falando, pastor. Você não está falando coisa com coisa, não. Eu sei quem eu sou diante de Deus. Eu sei quem eu sou diante do inferno. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que é bom para mim e o que não é bom. Eu sei o meu caráter. Só que pessoas muitas das vezes que se olham no espelho e hoje não se encontram mais. Pessoas olham no espelho hoje e não se enxergam mais. A maldade e a impureza está tão impregnada nessa pessoa. A maldade e a impureza está tão comendo essa pessoa por dentro, que essa pessoa perde a identidade dela. Ela começa a praticar tudo aquilo que é de maldade, tudo aquilo que é ruim, e ela se torna uma pessoa vazia, uma pessoa oprimida, triste, uma pessoa sem perspectiva. Ah, eu sou bom em quê? As pessoas se perdem em si mesmos, não conseguem ter uma característica, não conseguem saber no que eu sou bom. Mas o homem, versículo 25, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita. Olha o que Tiago está dizendo. Mas o homem que observa atentamente a lei. E ele diz que a lei é o quê? Perfeita. Não tem imperfeição na lei, irmãos. Ah, não, mas Jesus falou que não. Não tem imperfeição na lei. Para de procurar que você não vai achar, não. Porque quem escreveu a lei não foi o homem, foi o Espírito Santo de Deus. Mostra para mim a imperfeição do Espírito Santo. Mostra para mim a imperfeição dele. Agora que eu paro de pregar a palavra, eu tiro esse terno, eu tiro essa roupa e desinstalo esse aplicativo. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, olha lá, tudo que eu falei agora, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas a praticando, será feliz naquilo que fizer. O que eu quis dizer agora? Que esse homem vai ter uma identidade. Eu faço uma pergunta para vocês. Há quanto tempo vocês não têm uma identidade?
Há quanto tempo vocês não falam para mim assim, não, eu sou fulano, eu sou ciclano? Uma identidade formada. É você bater no peito e falar assim, eu sou cristão, eu sou servo de Deus, eu vivo o que Deus fala para viver, e eu pratico aquilo que tem que ser praticado, porque Deus me chamou para uma grande obra, e eu estou na lei da palavra. Isto é observar atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera a prática dessa lei e não se esquece jamais. E essa pessoa é feliz. Essa pessoa é feliz. E olha o que o Tiago fala no versículo 26. E se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana a si mesmo, sua religião não tem valor algum. A pessoa, no verso 25, é uma pessoa que observa a lei. É uma pessoa que trabalha para atender às vontades da lei. Mas no versículo 26 a palavra diz sobre um homem religioso. Religiosos são homens que conhecem a lei, só que forçam outras coisas junto. A religiosidade nunca vai salvar o homem e a mulher. Por que, pastor Paulo? Porque Deus não está na religião. Deus não está na placa de igreja. Deus não está na Assembleia de Deus. Não está na Igreja Católica. Não está no Espiritismo. Não está na Igreja Pentecostal Deus é Amor. Não está na CBB. Deus está na palavra. E quem se torna religioso quebra a palavra. Ele passa a quebrar a palavra. Ele vai querer ser quer andar tão na risca. Ele vai querer andar tão na risca que ele vai pisar nas pessoas. Ele vai pisar nas viúvas, nos órfãos, vai pisar no necessitado, vai pisar naqueles que estão aprendendo da palavra, vai pisar no pastor da igreja dele, porque ele vai se achar superior ao pastor, vai achar que só ele conhece a palavra, vai achar que só ele entende de Jesus, vai achar que só a oração dele tem poder, vai achar que ele é a última bolacha do pacote. Religioso. Jesus fala no versículo 25 a respeito de um homem que através da produção no seu interior da palavra traz a ele felicidade. E no versículo 26 fala de um homem que a mesma palavra transformou a vida dele num homem religioso aonde ele está morto. Porque a palavra diz que a sua religião não tem valor algum. Ponto. Quem está falando isso não é o irmão Paulo. Quer ficar bravinho comigo? Aí, pastor, fica bravo aí. Os obreiros, quem está ouvindo a palavra, entendam as coisas. Não brinquem, achando que você sabe mais do que os outros. Não acha que você seja maior que os outros. Você sabe quando você começa a cumprir a palavra, é quando você olha para você mesmo e você começa a ver amor gerando no seu coração. Você vê uma pessoa pedindo oração, você faz de tudo para ir lá orar para essa pessoa. Você vê uma pessoa passando necessidade, você faz de tudo para levar um pacote de arroz para ela. Você vê uma pessoa chorando, você vai fazer de tudo para essa pessoa ser consolada. Religião não é você pegar um pecador que está chorando porque usou cocaína a noite inteira, e esse pecador usou cocaína a noite inteira, e chegar para ele e falar assim, ó, se você não se converter, você vai para o inferno. Não, é você pegar esse cara que cheirou cocaína a noite inteira, dar um abraço nele e falar, meu filho, vamos orar para Deus te libertar, vamos orar para Deus tirar você desse vício, tenta se esforçar um pouquinho para ir para a presença de Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Isso é palavra de conversão. Você apontar o defeito daquele cara e falar para ele, você vai para o inferno, você está sendo religioso, você está sendo justiceiro, e Deus não procura justiceiro, Deus procura aqueles que
ao pecador água e pão. É por isso que Deus, Ele faz muita acepção de homens e mulheres. Tem muitos dentro da igreja que se intitulam pastores, se intitulam homens e mulheres de Deus, mas não vivem a palavra, são religiosos, homens que estão buscando crescimento no reino da terra, mas no reino dos céus são mortos. O diabo não os ouve, a oração deles não cura, a vida espiritual deles não vai para frente, porque são homens mortos, são homens sem vida espiritual, que Deus não ouve. Eles estão acumulando pessoas nas suas igrejas, mas são mortos na fé. Isso é uma dura realidade que muitas igrejas estão vivendo hoje, por falta de comunhão, por falta de comunhão com o entendimento da palavra de Deus, agindo de uma forma bruta, sem amor ao próximo. Isso é uma realidade, igreja, e não adianta, meus irmãos, não adianta. Tem muitos pastores, obreiros e obreiras, homens e mulheres que estão vivendo na religiosidade, estão mortos. Podem conhecer a palavra dos pés à cabeça. Tem um ser muito poderoso aí que conhece muito bem a palavra dos pés e a cabeça. Lúcifer, Satanás, diabo, qual mais o nome que vocês querem que eu fale aqui? Senhor das trevas, dono da terra, espírito destruidor, potestade do inferno, principado do abismo. Ele conhece a palavra de cabo a rabo. Pergunta para Deus, cadê a salvação dele? Lúcifer se tornou religioso a partir do momento que ele se achou mais poderoso que Deus. E a religiosidade também traz isso para a vida do homem e da mulher. Homens e mulheres, eles passam a se tornar religiosos. Eles acham que tem, nossa, Deus não precisa de mim não, eu tô na frente de tudo. Muitas das vezes ele ora por libertação e não coloca nem o nome de Jesus mais na libertação. Sai agora, sai! Não fala nem de Jesus mais. Esquece de falar a palavrinha em nome de Jesus. Recebe a cura em nome de Jesus. Recebe o teu milagre em nome de Jesus. Esquece que quem está no controle não é mais a gente, não é ele, é Jesus. É Ele. É Ele. Vamos encerrar a palavra. Versículo 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Olha, agora você olha para você e vê se você está fazendo. Você quer ser religioso? Se você praticar isso aqui, você está no caminho certo. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura, imaculada, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixe corromper pelo mundo. Eu não entendi. Desenha. Toda boa obra que é praticada através do amor. Quem são as viúvas e os órfãos? São todos aqueles que não têm parentela. São todos aqueles que não têm ninguém que intercedam por eles. O cara que está lá na rua, na cocaína, que a família não quer mais ele. Por quê? Porque a família não aguenta mais enfrentar aquele homem roubando a sua casa, aquele homem vendendo as coisas para usar droga, aquele homem que pegou tudo que tinha que pegar, para ele roubava perfume da mãe, ele pegava as coisas, ele arrancava a mistura da geladeira e vendia. O homem dependente químico é um órfão da sociedade. Uma mulher que está se prostituindo para usar cocaína é uma viúva da sociedade, é uma mulher que está separada, que muitas das vezes nós, como igreja de Cristo, não se atentamos a ela.
e não se atentamos a ele. Eles estão lá e eles não têm ninguém. Órfãos e viúvas são pessoas carentes que estão precisando de oração, sendo ignorados pela sociedade. E não só eles, tem órfãos e viúvas dentro da casa, esposas que estão sendo maltratadas pelo marido, marido que está sendo maltratado pela esposa, precisando de palavra, precisando de ajuda. Simplificando a palavra em letras miúdas: amor. Está faltando amor, está faltando pregar amor, a justiça de Cristo. Jesus diz, através do apóstolo Tiago: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura, imaculada, é esta: cuidar dos órfãos e viúvas em suas dificuldades. E agora o ponto final de Tiago: e não se deixar corromper pelo mundo. Não adianta nada você amar e você cair. Não adianta nada, você pode amar o mundo inteiro, o Brasil inteiro, você pode amar a sociedade inteira, mas se você não está cuidando de você mesmo, se o mundo ainda está consumindo você, se o mundo está consumindo a tua vida, você está ainda perdido. Chegou a hora de respirar fundo. Chegou a hora de respirar. Respirar para tomar decisão. Respirar para falar. Respirar para saber o que você vai ter que fazer daqui para frente para resolver o problema. O apóstolo Tiago deu a receita do bolo. O apóstolo Tiago deu a receita do bolo para nós. A receita do bolo, ó, foi dada de presente para muitos. Sabe qual que é o problema? O problema não é os ingredientes do bolo. O problema é que quem vai pegar para fazer o bolo não presta atenção na receita. Vai tentar cozinhar na sua casa de qualquer jeito. Tenta fazer um café na sua casa de qualquer jeito, aí vê se sai o café. Sai uma porcaria. Esses dias fui fazer um cafezinho preto para minha esposa. Sabe quando você vai fazer o café daquele jeito? Correndo. Fui fazer um cafezinho preto para ela aqui. O café ficou frio e ficou ruim. Por quê? Porque faltou amor. Faltou fazer as coisas com cautela, com amor. A receita do bolo foi ministrada através dessa palavra. Ela foi pregada. E o bolo só vai sair do forno bonito, cheiroso e gostoso, pronto para ser deliciado e comido, quando todos nós aprender a fazer o certo, a receitinha certa. E o bolo, ele tem um processo. Respira fundo. Não dá para atropelar. Não dá para fazer o bolo pulando etapa. Você tem que primeiro separar ingredientes. A farinha tem que estar numa quantidade certa. Um bolo de cenoura, 260 gramas de cenoura, no máximo, de 200 a 260 gramas. 2 xícaras de farinha, 2 xícaras de açúcar, no máximo. $200 ml de óleo. Você vai bater a cenoura com óleo junto com 3 ovos. Preparou aquele passo, você vai preparar a assadeira. Preparou a assadeira, jogou um olhinho na assadeira, preparou lá polvilhão, uma farinha de trigo. O liquidificador está batendo ali aquela massa. Você terminou de bater aquilo ali, liga o forno, 180 graus. Você vai pegar aquele líquido
vai misturar com a farinha, com açúcar e colocar uma tampa de pó royal. Pronto, misturou, põe na assadeira, põe no forno, 40 minutos, vai estar pronto o bolo, vai estar assado o bolo. Se você não seguir passo, não tem bolo. A palavra de Deus é do mesmo jeito, você tem que respirar. Respira, acalma, desacelera. Desacelera, é devagar, é passo a passo. Você está vindo para a presença de Deus, é passo a passo. Não ache que a sua vida vai mudar assim, ó. É um passo a passo. Deus está nos ensinando a respirar fundo. O processo é um tempo que determina todas as coisas. E todas as coisas, diz a palavra de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que todas as coisas, pastor? Minuto, segundo, horas, dias, meses, anos. O tempo cronometrado no relógio não pertence a você e nem a mim. Então, não aconteceu, respira. Não deu certo ainda, respira. Está entrando em conflito na tua casa, respira. Aprenda da palavra, coma a palavra, absorva a palavra para dentro de si, se torne puro e jogue fora a maldade. A palavra foi pregada sobre isso. Enquanto você não se purificar, você se torna religioso. Religioso não herda o reino do céu. Não adianta. Eu vou postar essa palavra depois para quem chegou agora. Essa palavra, quem não ouviu, eu queria muito que vocês perdessem 40 minutos da vida de vocês e se esforçassem para ouvir essa palavra que foi pregada aqui. Porque essa palavra aqui vai trazer para o teu coração um norte. Só que muitas das vezes você vai ter que sacrificar o teu ouvido. Você vai ter que sacrificar o teu ouvido. Entendem? Vocês entendem? Vai ter que sacrificar o seu tempo. Irmãos, agora entrou 76 pessoas. Mas a hora que comecei a orar tinha 126, né? E eu tô sempre conversando com vocês sobre isso. Não adianta nada eu orar e por dentro de vocês não ter mudanças. Não vai adiantar nada, irmãos. Meu Deus, é perda de tempo. Vocês não cansam de perder tempo? Eu vou fazer uma pergunta. Tem irmão que não cansa de perder tempo? Que não quer aprender a palavra? Você está indo na igreja, está perdendo tempo. Você está entrando na live, você está perdendo tempo. Você está vindo aqui, você está perdendo tempo. Porque se você ficar esperando, o irmão entrou agora, o irmão entrou 5 horas. 5h30 o irmão entrou. Ele vai pregar a palavra mais ou menos até umas 6h10. Eu vou sair da live dele. A hora que ele estiver orando eu volto. Vocês acham que o Espírito Santo é bobo? Vocês acham que Deus é bobo? Eu sou bobo. Eu sou bobão. Mas quem está comigo não é. E muitas vezes vocês perdem a bênção de vocês porque não ouviu a palavra. Eu não estou falando que Deus não vai curar os outros irmãos. Não interpretem mal. Aqueles que chegaram agora, sejam bem-vindos. A palavra vai ser postada para vocês ouvirem. Eu só estou querendo acordar. Desperta, igreja. Desperta, meus irmãos. Desperta enquanto há tempo. Comam da palavra. Absorvam a palavra. Mas presta atenção. Eu prego a palavra mostrando o texto. Eu não falo da minha vida. Eu não falo da vida de fulano, de ciclano. Eu estou pregando a palavra. Se vocês não forem libertos pela palavra que eu prego aqui, eu paro de pregar. Se vocês não forem libertos pelo Espírito Santo naquilo que sai nessa live aqui, eu não ministro a palavra mais aqui.
Porque a libertação vem da palavra, e a palavra genuína, entende? Eu vou encerrar a palavra, a gente entrou em oração, tá bom? Vocês, meus amados irmãos que ouviram essa mensagem, essa palavra edificante, aprenda a arte de respirar fundo, aprenda a arte de contar até 10, de fechar os seus olhos e ouvidos, aprenda a arte de trancar a boca, de trancar mesmo quando você quer falar tudo, quando você quer mostrar e tocar naquela ferida daquela pessoa. A pessoa te machucou e você quer machucar ela também. A tua boca tem que entender que ela não trabalha para a injustiça. A tua boca tem que entender que ela foi feita para adorar, glorificar, exaltar e bem dizer a tudo que Deus fez. Porque quando você amaldiçoa o homem, você está amaldiçoando nada menos, nada mais que Deus, porque Deus criou todas as coisas. E quando a gente amaldiçoa aquilo que Deus fez, a gente está amaldiçoando as obras de Deus. E se estamos amaldiçoando a obra de Deus, estamos praticando injustiça, estamos praticando aquilo que não vem do Senhor, e somos malditos, impuros diante de Deus. A palavra falou com você. O meu conselho é que você aprenda a contar até 10, respire fundo, trave a boca e comece a ouvir o que o Espírito está dizendo a você. Eu quero deixar aqui a minha gratidão para você que ouviu essa mensagem. Peço do fundo do meu coração que você compartilhe para mais pessoas que você puder essa palavra, que você venha multiplicar essa semente para muitas pessoas, que você compartilhe com o fundo do teu coração, que essa palavra ela venha alcançar vidas em toda a terra, para que muitos irmãos e irmãs venham ser purificados, transformados e renovados por essa palavra. A graça e paz estejam com todos vocês. Deixa o teu like aí, meu irmão, compartilha. Fica na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe, meus irmãos. Graça e paz.